Olá, meu irmão, vamos mais uma meditação de hoje. Hoje é o capítulo 4 do livro Primeiro o Reino. Primeiro o Reino, certo? Então esse livro aqui, meu irmão, é continuando ainda dos capítulos que nós estudamos ontem, que vem falando sobre o capítulo da Bíblia, que é capítulo de Marcos, capítulo 12, versículo 41 até o 44, que fala da oferta da viúva, né? E aqui nós vemos que o título de hoje é o olhar padrão. Então, o olhar de Jesus. Jesus estava lá só para observar as pessoas. Ele não estava pregando um sermão, ele não estava falando, ele estava só observando. Então, ele só estava só olhando. É bem interessante isso aí. Ele estava só olhando, era observando e olhando, né? De que forma as pessoas davam, a quantidade que as pessoas davam, porque lá existia assim: quando você ia dar a sua oferta, tinha um Levi, né? Um sacerdote ao seu lado, e você falava para aquela pessoa quanto você estava dando. Então a coitada da viúva, ela falava bem baixinho, com vergonha, mas foi a oferta que foi aceita por Jesus, foi essa oferta da viúva, né? Bem interessante. Aqui nós vamos entender assim, aqui diz assim: o templo de Jerusalém estava sempre repleto de pessoas. Dezenas de pessoas estavam lá depositando, né, a sua oferta, que era como se fosse uma forma de adoração ao Deus Criador. Diz aqui: essa era uma ótima forma de chamar a atenção dos presentes para a generosidade das dávidas, pois o barulho das moedas caía no cofre, mostrava a quantidade oferecida e atraía olhares admirados ao generoso ofertante. Mas eles faziam isso, mas Jesus não olhava desse jeito. Diz aqui embaixo: além disso, ao lado de cada cofre daquele havia um sacerdote de plantão. O ofertante tinha que dizer a ele o valor da oferta para o controle financeiro do templo. Quem ficasse nas proximidades podia acompanhar o processo e até ouvir a quantidade de oferta entregue, que era entregue ao sacerdote. A cultura dominante da época era de chamar a atenção pelas vestes compridas, saudações nas praças, principais cadeiras na sinagoga, os primeiros lugares no banquete e os lugares de oração em público. Então você vê que, lembra daquele texto que diz lá em Mateus capítulo 5, versículo 5, diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 5, diz assim: e quando oraste, não sereis como os hipócritas, porque gosta de orar em pé na sinagoga e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Então, irmão, nós temos que fazer as coisas para Jesus olhar nós, observar nós, porque muitas vezes as pessoas querem fazer as coisas para as pessoas reconhecer. Não querem que Jesus reconheça o que está fazendo. Faz só para se aparecer, para se amostrar, como querendo chamar a atenção das pessoas. Como as pessoas fossem dar honra para aquela pessoa. Só existe um lugar, irmão, que as pessoas vai ser reconhecido, é só no IML, quando os parentes vão lá reconhecer. Eles são reconhecidos. Mas tirando isso aí, meu irmão, nós não vai ser reconhecido por ninguém, até porque as pessoas não querem o bem de nós. As pessoas não querem reconhecer o que você faz. Só uma pessoa que reconhece é Jesus Cristo. Então nós temos que colocar isso em mente. Nós vamos ser reconhecidos por Jesus Cristo, nós vamos ser observados por Jesus Cristo, nós vamos ser olhados por Jesus Cristo. Ele vai ver tudo que nós faz. Nós não se esconde dele, certo? E diz aqui: hoje, assim como naqueles dias, quando nosso interesse é atrair os olhares das pessoas, corremos o risco de não perceber o olhar de Cristo. Uma das grandes verdades da história da viúva é que o único olhar que realmente importava, né, o que importa, era o de Cristo. Infelizmente, somos tão dependentes de aprovações e elogio que chegamos à conclusão de que o olhar humano é o que interessa. E é verdade. Muitas pessoas fazem as coisas na igreja chamando a atenção para as outras pessoas verem. Isso não vai chegar a lugar nenhum. Se Jesus não ver, se Jesus não observar, meu irmão, nada disso vale a pena. E nós vemos a história aqui de um pastor norte-americano que tem uma criança, nasce no hospital e ele já nasce sem um dedo e já é avaliado
E a mãe questiona, chora muito por causa disso aí, porque o hospital avaliou essa criança e disse que ela tinha um defeito. E a mãe caiu no desespero e o pastor começou a dar conselho para ela. E diz aqui, assim o critério humano, nós sempre temos esse costume, né, de querer ser medido, ser julgado todo o tempo. Entretanto, a história da viúva nos mostra que Jesus estava observando tudo e podemos ter a certeza de que Ele está nos observando e hoje também. Devemos ter a segurança de que o observador que realmente importa é Jesus Cristo. Por 3 motivos. Primeiro, porque Ele é o único avaliador que nunca falha. Segundo, seu critério de avaliação são perfeitos e fundamentados no amor. E terceiro, Ele é o único padrão a ser atingido. Jesus Cristo é o único padrão a ser atingido. Então nós temos que ver. Veja quando ele no primeiro ponto aqui, você vê que ele fala, ele é o único avaliador que nunca falha. E aqui conta a história do jovem rico, né? Certo dia, um jovem que possuía muitas riquezas se aproximou de Jesus e fez uma pergunta importante. Mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Então você vê que Jesus Cristo, ele avalia. E Jesus vai falando no texto lá em Mateus capítulo 19, versículo 16 por diante, e Jesus ele explica bem direitinho. Quando é no segundo ponto aqui, que diz assim, seu critério de avaliação são perfeitos e fundamentados no amor. Porque ele vai contar a história aqui de uma mulher, a mulher samaritana, né? Que ele chegou na beira do poço e a mulher samaritana, e ela questiona, como é que tu, sendo judeu, vem pedir algo para mim? Né? Mas você vê que ali o seu critério de avaliação é o perfeito amor, é perfeito e fundamentados no amor. E o terceiro ponto, ele é o único padrão de ser atingido. Né? Ele é o único padrão a ser atingido, Jesus Cristo. Nós temos que entender isso e nós vamos ver aqui, eu vou só fazer uma citação aqui de 1518, que é de Martim Lutero, que diz assim, em 1518 a Igreja Católica abriu um processo de heresia contra Martim Lutero. Todos sabiam que em algum momento ele seria levado diante dos cardeais e que seu destino poderia ser o mesmo de tantos outros que anteriormente foram considerados hereges, certo? Aí as pessoas fazem uma pergunta, e aí conta-se que alguém lhe perguntou se ele estava com medo da Inquisição e da ira dos cardeais e do Papa Leão X. Ao que Lutero respondeu, tenho mais medo do meu coração do que do Papa e de todos os cardeais, tendo dentro de mim um grande Papa, é meu, eu. Todos temos uma luta a travar para que possamos dizer, lá em Gálatas fala do capítulo 2, versículo 20, já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Então, irmão, hoje essa é a meditação de hoje, no capítulo 4 desse livro, Primeiro o Reino. O olhar padrão de Jesus Cristo, que Jesus está olhando para cada um de nós. Irmão, não faça nada para ser glorificado pelo povo, pelas pessoas, que ninguém vai te glorificar, ninguém vai te elogiar, ninguém vai gostar do que você faz, porque quando você faz o que é certo, o ser humano não aceita. O ser humano hoje está ao contrário, a maioria do ser humano hoje, 90% do ser humano hoje não quer o seu bem. Então, só o olhar de Cristo é quem vale na nossa vida. Amém? Vamos orar? Oremos, maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais essa meditação. Que a graça e a misericórdia do Senhor esteja na vida de cada um de nós. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.